Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Sou a professora Cintia Pinho e eu vou dar continuidade aqui à edição do nosso template que nós começamos nas aulas anteriores. Então, nós paramos aqui nesse momento, então fizemos algumas alterações, né? Como a criação aqui do nosso drop-down. E aí, o que eu sugeri, inclusive nas aulas, né, com vocês aí online que a gente está tendo, é fazer um planejamento desse site antes mesmo de começar a editar. Então, o que eu sugeri para vocês? Fazer um mapa, né, desse site, para vocês entenderem, né, o que vai fazer. Então, aqui dentro do mapa desse site que eu estou construindo, né, que a gente vai fazer um estilo de uma revista, né, online, com informações. A gente já fechou agora, vai ser sobre trovadorismo e arte espanhola, né? Tem um outro grupo que está fazendo sobre vírus e sobre esportes. Então, vai ter 2 itens da revista aí. Então, conforme vocês forem ampliando, aí vocês vão criando mais itens. Então, por enquanto, nesse caso, eu vou usar como exemplo. Então, nós vamos falar sobre trovadorismo em arte espanhola, só que aqui no inicial, então aqui ele está indicando que é o site da revista, então na nossa página inicial eu vou trabalhar com esses links aqui, tá? E aí eu já deixei separado alguns textinhos, né, que eu vou falar sobre o projeto, né, ali na página inicial, então é importante que vocês já vão separando e principalmente dando créditos a quem fez. Então, mesmo que vocês vão tirando aí da internet, né, então sempre coloquem de qual local que você criou, que você tirou para dar créditos de fato a quem produziu o conteúdo, porque vocês estão fazendo um trabalho escolar e o conteúdo ele não foi feito por vocês estão pegando de outros sites aí para desenvolver tanto as imagens quanto os conteúdos escritos, correto? Então nunca deixem de referenciar, né, a fonte a qual vocês estão tirando para colocar no site. Então, isso é muito importante. Então, eu fiz um resuminho aqui dessa primeira parte que nós vamos fazer hoje. Então, eu vou estruturar. Além disso, o que eu estou fazendo? Eu estou separando algumas coisas. Então, por exemplo, imagens que eu vou utilizar, tá? Então, eu separei aqui algumas imagens, né? Que eu vou utilizar dentro do site. Então, uma que representa que ele é um projeto interdisciplinar, o logo, certo? Que eu vou colocar. Então, decidi que eu vou colocar o logo de uma revista aqui nessa parte. Ó. Ao invés de colocar a palavra trovadorismo, esse meu site vai ser sobre uma revista. Então, eu vou colocar um logo aqui, tá? Então, como que eu fiz para saber o tamanho que eu vou pegar essa imagem do logo? Então, sempre vocês partem com base, por exemplo, esse logo que eu criei, ele tá com um tamanho de 374 por 103, então eu vou copiar ele e eu vou colar dentro da pasta de imagens do meu site. Então, imagens, então aqui tem uma parte que é do logo, tá? Então, o meu logo original é esse daqui, que é o que veio junto com o template. Então, eu vi que ele tinha tamanho 374 por 103 pixels. Então, o meu logo eu fiz exatamente do mesmo tamanho. Aí, vocês podem usar tanto o Photoshop, quanto às vezes o próprio Paint aí para definir esse tamanho, tá? Então, peguei aqui um logo, Revista Arte e Cultura. Então, vai ser o nome da minha revista. E aí eu vou utilizar esse logo. E aí eu peguei outras imagens aí que eu vou ficar utilizando no site, tá? É importante que vocês façam isso, que vocês já separem essas imagens, né? E coloquem nos seus devidos lugares, tá? Então essas imagens aqui são as imagens que eu vou colocar no meu carrossel. Eu já inclusive deixei elas do tamanho, tá? Então só relembrando como deixar uma imagem do tamanho certo, então eu vou procurar aqui, imagens sobre o trovadorismo. Tá? Vou fazer isso com uma imagem só e depois vocês fazem um padrão com as outras. Então, eu peguei, por exemplo, essa imagem de fundo aqui que vai ficar dentro do meu carrossel. O que é o carrossel? Essa parte aqui, ó, que tem esse cantor no meu template original, mas como o meu site vai falar sobre trovadorismo e sobre arte espanhola, eu vou pegar 2 imagens, um que representa cada um. Meu carrossel vai ter 2 imagens apenas, tá? Então, eu separei aqui, vou pegar, por exemplo, essa imagem. Ela tem 600 por 300, tá? Então, eu vou alterar. Então, eu vou primeiro salvar essa imagem, vou colocar dentro da pasta, né, que eu quero. Então,
Eu coloquei aqui dentro de uma pasta site interdisciplinar, aqui é onde eu parei o vídeo agora, e estou separando essas imagens, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, trova, que é de trovadorismo. Só que ela não tá do tamanho ideal. Eu sei que o tamanho... Como que eu vou saber qual é o tamanho ideal dessa imagem? Quando eu entrar dentro do próprio site, né, do site original aqui, e eu ver dentro das imagens aqui, ó, tá na parte do banner. Então, essas são as duas imagens originais. Então, eu vou passar o mouse aqui em cima, né? Então, eu sei que ela tem 1920 por 1000. Então, eu sempre procuro, quando eu vou trabalhar com template, deixar as minhas imagens do mesmo tamanho do tamanho original do template. Então, 1920 por 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela imagem que eu acabei de salvar e eu vou deixar 1920 por 1000, tá? Que é essa daqui, ó. Essa aqui eu já deixei do tamanho certo, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu costumo usar o Photoshop, mas como eu sei que muitas pessoas não têm o Photoshop para fazer isso, eu vou abrir aqui com o Paint mesmo. O Paint, ele não é o ideal, porque ele não é um editor de imagens, né, principal para fazer isso, mas quem já domina o Photoshop já vai saber fazer isso no Photoshop. Se não, esse curso não é de Photoshop, então não é para fazer redimensionamento de imagens. Então, quem não tem conhecimento pode vir aqui em redimensionar no próprio Paint. Vem na parte dos pixels, ele vai manter a proporção, aí vocês vão colocar 1920 por 960, tá um tamanho ideal, só que eu tiro essa parte de fixar e coloco 1000 para ele ficar exatamente igual ao do outro. Então, ele vai aumentar a imagem, aqui ele não perdeu muita definição, tem algumas imagens que perdem a definição, então procurem já imagens grandes para não dar problema. E aí, eu vou lá, arquivo salvar com, e salvo na pasta original lá do meu trabalho, que vai ser na pasta, né, do banner. E aí, eu deixo aqui, ó, salvei como trove, de trovadorismo. E aí, é isso que vocês vão fazer, né? Eu vou colocar aqui, ó, trova 2, que é outra imagem, tá? E aí, vai salvar a imagem que vocês vão conseguir fazer a edição. Só que eu já deixei as minhas imagens separadas, tá? Então, eu já trabalhei elas no Photoshop. Inclusive, imagens que são do tipo retrato, o que eu faço? Às vezes, eu aumento ela aqui no próprio... Dá pra fazer isso também no próprio Paint, tá? Então, por exemplo, essa imagem aqui, ela já veio no formato... Ela veio no formato de retrato. Então, o que eu fiz? Eu abri mais aqui o Paint, ó. Aí vocês abrem a resolução do Paint, coloca a imagem no meio, né? Então, seleciona lá a imagem, né? Dá um Ctrl X aqui nela. Aí, trabalha ela para ela ficar mais ou menos no meio. É que agora não vai fazer muito sentido aqui, porque eu abri demais, né? E aí, pinto o restante para vocês conseguirem deixar ela no formato paisagem, tá? Então, se vocês quiserem muito usar uma imagem nesse estilo, porque aí ela não dá tanto problema de proporção, tá? Mas eu acho que trabalhar com imagens aqui não é o caso, que é o que eu fiz com essa imagem aqui, ó, do fundo, tá? Então, elas eram formato retrato, então eu deixei pretinho aqui do lado, para eu conseguir deixar ela no formato paisagem, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui com o carrossel da arte espanhola. Então, eu vou separar as minhas imagens, certo? Então, eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colar dentro do meu site, aqui na parte de imagens, ó. A parte de carrossel, eu sei que tá aqui no banner. Então, eu vou colar aqui, ó, carrossel 1 e carrossel 2, que eu vou substituir essas duas imagens. As outras imagens que eu separei, além do banner, foi essa daqui, do projeto interdisciplinar, o logo já foi, certo? Então, vou dar um Ctrl X aqui do projeto interdisciplinar, e aí eu vou colar dentro da minha imagem. Agora eu vou ter que lembrar onde que era. Aqui, ó, álbum. Ela já está do mesmo tamanho, tá? Que essas imagens aqui, ó, que é de 720 por 720, ó. A minha já tá 720 por 720, que eu já trabalhei antes, que ela representa que esse é um trabalho interdisciplinar.
E aí eu pego as outras imagens e ponho cada uma delas dentro da pasta certa. Então, essa daqui, os fundos, ó, eu vou dar um Ctrl X aqui nesses fundos e também vou colocar no local ideal. Essas do fundo, eu acho que é aqui na parte do promo, tá? Que eu vou colocar, que ela vai substituir essa P1, a P2 aqui, ó. Então, elas já estão do mesmo tamanho também, ó. 1920 por 1280, ó. 1920 por 1280, então elas já estão do tamanho ideal. Então, a primeira coisa é isso, separar, né, as imagens de acordo com o que vocês precisam dentro, né, aqui das pastas. Tá? Então, eu já coloquei as imagens certas. E aí, a primeira coisa que nós vamos começar a editar vai ser o logo, tá? Então, eu vou trabalhar aqui o logotipo da minha imagem, tá? Então, o logotipo, então, na aula anterior a gente alterou o favicon, certo? Esse daqui é o nosso modal, que nós não vamos mexer nesse momento, então eu vou minimizar ele aqui. Aqui dentro do navbar, né, essa primeira parte é quando o site fica responsivo, eu não vou mexer ainda. Aqui o nosso menu, que eu já posso mexer de acordo com o meu planejamento. Então, no nosso menu, de acordo com o meu planejamento, eu vou ter sobre temáticas, trovadorismo, eu vou ter vários itens de drop-down, arte espanhola, eu vou ter esses itens de drop-down, equipe e contato. Então, essa parte eu já vou fazer, tá? Então, sobre já tá aqui, temática já tá aqui, aí saúde eu vou trocar por trovadorismo, porque essa é a minha revista, segundo o projeto que a gente está fazendo com a professora de português, ele vai falar sobre o trovadorismo. E como aqui a gente vai abrir um drop-down, como eu expliquei na última aula, vocês vão colocar os itens aqui referente ao drop-down que foi planejado. Então, quais os itens que vai ter em trovadorismo? Aí vai ter lá contexto histórico, características, né? Então, eu vou colocar lá contexto histórico. Aí eu vou colocar cantigas, que é o próximo item. Eu vou colocar autores e obras. Autores e obras. Aí eu vou colocar galeria. E aí galeria eu não tenho, então ele é um drop-down ainda, faz parte desse UL aqui, ó. Abri o L, fechei o L. Eu vou até fazer aqui, ó, no caso, a gente sempre faz identado, né? Abriu e fechou. Para caso se a gente precisar fechar ele aqui para fazer alguma coisa, fica mais fácil de entender, ó. Esse daqui faz parte do mesmo item. Se eu salvar até esse ponto, vamos ver como que tá ficando. Eu vou apertar F5, ó, que já mudou para trovadorismo, contexto histórico, cantigas, autores e obras. E aí eu vou colocar galeria, charges e artigos de opinião. Então, vamos lá. Então, eu vou copiar um li desse daqui, ó. Aí eu vou colar mais 3 vezes. Então, eu vou colocar algumas charges aqui do período do trovadorismo. Então, vou colocar charges. Vou colocar... vamos pegar meu planejamento aqui. Galeria e artigos de opinião. Então, vamos lá. Galeria. E vou colocar um artigo de opinião aqui, ó. Artigo de opinião. Certo? Então, tá pronto essa parte. Aí, ele já vai, segundo o meu planejamento, eu vou ter um outro drop-down agora que vai falar sobre arte espanhola. Então, como ele é no estilo de drop-down, eu vou copiar toda essa parte aqui, ó, que eu fiz, e eu vou replicar de novo, tá? Porque ele vem aqui trabalhando com as temáticas, aí depois vai ter um drop-down, e eu vou colar outro drop-down aqui, ó. Eu vou copiar esse item e eu vou replicar ele aqui de novo, ó. Só que aí ele não vai ser trovadorismo de novo. Ele vai ser arte espanhola. Então, ele vai ser arte espanhola. E aí, o que eu vou tratar em arte espanhola, segundo o meu planejamento? Contexto histórico também, artistas, teatro. Então, eu vou ter lá contexto histórico, artistas,
artistas, teatro espanhol. Então, venho aqui, ó, e vou tratando desses assuntos, tá? Teatro espanhol, museus, e uma galeria de artes aqui, onde eu vou colocar várias imagens. Esse daqui eu não vou usar, eu vou apagar esse último, aí eu vou salvar. Aí, o que eu vou ter mais? Depois eu vou ter só equipe e contato. Então, eu vou apagar esses outros aqui, ó. Vou apagar esses outros 3 e vou deixar aqui só equipe. Apaguei sem querer aqui, ó. Esse daqui, cuidado para não apagarem também. E o contato. E aí, quando eu salvo, vamos ver aqui como que tá ficando, se tá do jeito que eu quero, ó. Então, tem aqui temáticas. Trovadorismo já apareceu aqui tudo que eu vou precisar. Arte espanhola também, equipe e contato. Então, meu menu já tá do tamanho que eu preciso. Aí, agora nós vamos colocar o logotipo aqui. Agora, para colocar o logotipo ele tá aqui nessa parte, ó. Logo, image. Tá? Então, eu vou tirar esse parágrafo de trovadorismo que eu tinha colocado aqui. Vou tirar esse comentário que tinha aqui em cima. E eu vou colocar a minha imagem do logo. Aí, relembrando onde eu tinha colocado a imagem, nós colocamos aqui em IMG, logo, e o nome dessa imagem é logo 2 e ela é do tipo PNG. Então, eu vou copiar isso daqui, ó, logo 2, e vou colar aqui. Ó, logo 2.png. Então, vamos ver se ele vai alterar aqui a nossa imagem, certo? Apertar F5, ó, legal. Já veio a minha imagem para cá, o meu menu já foi alterado. Aí agora a gente vai começar a alterar as imagens. Eu vou mudar essa medida aqui na próxima aula. Agora, antes de qualquer coisa, vamos trocar as duas imagens aqui, ó. Essas duas imagens do nosso carrossel. Então, para alterar as imagens do carrossel, eu vou minimizar aqui o meu menu, ó. Sempre é legal ir minimizando, porque diminui a área de visualização e aí fica mais fácil da gente trabalhar, ó. Então, o banner começa aqui, banner área. Então, eu sei que o meu banner, ó, ele abriu aqui, aí ele tá pegando umas classes de carrossel, um ID aqui para pegar, né, lá do JavaScript também, que vem tudo aqui junto, e as classes de CSS também. E aí eu vou trocar essa imagem, ó. Ele tá dizendo aqui que a imagem do banner tá em mg banner b1.jpg. Só que o meu não é b1. Vamos ver lá o nosso. O que que é? Tá dentro de banner. A minha primeira imagem, ela se chama carrossel 1. Eu vou renomear aqui, ó, para dar um Ctrl C. E ela é do tipo JPG. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, vou mudar para carrossel 1.jpg, aí eu vou colocar aqui, ó, imagem de arte espanhola. Esse Alt eu já expliquei para vocês em sala de aula, né? Ele faz parte aí de uma das normas da W3C ele ajuda nas buscas do Google, certo? Então, quando uma pessoa vai fazer busca no Google, ele busca pelo que vocês colocarem aqui em Alt. E, além disso, para as pessoas que são cegas e fazem a navegação, né, na internet, tudo que a gente coloca aqui no Alt, o programinha ele faz a leitura da imagem, né, para uma pessoa que tem deficiência visual. Então, ele faz essa leitura aqui do Alt para isso, tá? Então, troquei aqui a primeira imagem e vou trocar a segunda imagem também, ó, que ela tá como carrossel 2. Aqui, ó. Carrossel 2. Aí eu vou colocar aqui, ó, imagem do trovadorismo. Tá? Então, vamos salvar aqui, né? Dar um Ctrl S para salvar e vamos ver o que vai acontecer, se ele vai fazer alteração no nosso site, ó. Então, aqui ele já fez, olha só que legal. Então, já veio a primeira imagem aqui que ele fala sobre a arte espanhola. A gente vai mudar o texto daqui a pouco.
E aí, opa, ele colocou a mesma imagem. Acho que eu não mudei o nome aqui. Ficou as duas carrossel 1, ó. Então aqui eu vou mudar para carrossel 2. Que é como ela tá salva. Vou apertar F5. Aí, legal, a segunda imagem é sobre o trovadorismo. Eu vou colocar o texto aqui. Aí agora a gente vai trabalhar essas cores, certo? Aqui que não ficou legal. Aqui nesse a imagem até dá pra ver, mas a gente vai trabalhar melhor essas cores aqui, tá? No próximo vídeo. Vamos trabalhar essa medida aqui, tá vendo? Que ele tá com esse espaço aqui, eu quero que esse menu cole aqui em cima. E aí nós vamos fazer essa alteração no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima aula.